Nunca permita que visões limitadas do outro te definam. Isto é de Virginia Satir. Ela mudou a história da terapia sistêmica. E ela trouxe como a relação com os nossos pais podem nos derrubar ou nos levar para frente. Daí traz a questão, por que a gente não se sente vista? É porque o outro às vezes não está olhando para a gente de fato, ele só está projetando na gente aquilo que ele tem na dinâmica dele. Às vezes a gente olha para o outro e fala, nossa, não vou com a cara daquela pessoa. Se a gente for a fundo, a gente vai buscar alguma situação que é da nossa família ou de alguém que a gente não gostou, que nos fez algum mal, e a gente está olhando não diretamente para o outro, mas para aquela projeção que a gente está fazendo de algo que a gente já viveu. E todos nós fazemos isso. É importante que a gente identifique isso no momento que vem. Entendeu? Isso acontece muito nas relações afetivas. A gente projeta o tempo todo no outro as nossas marcas do passado. E por que a gente projeta no outro? Porque muitas pessoas não vivem o real e sim aquilo que elas estão idealizando, aquilo que está na fantasia delas. E olha, posso dizer que muitas pessoas fazem isso. O único caminho é o caminho de se conhecer e ficar exatamente no lugar certo que nos pertence para que a gente possa olhar com o máximo de realidade possível. Às vezes não é 100%, né? Porque as fantasias, tudo isso, conforme a gente vai lidando com uma questão, sempre vai aparecendo outro. Eu gosto de falar isso porque não tem nada pronto, nada fixo. Eu sempre vou ter algo a ser olhado, eu sempre vou ter algo para melhorar. Eu sempre vou ter algo para evoluir. Se eu achar que eu já estou pronto, daí é complicado. Talvez eu não esteja olhando para a vida e sim para a morte, segundo Bert Hellinger dizia. Nós precisamos entender quem somos. Constelação familiar, terapias, grupos de autoconhecimento podem te ajudar a olhar cada vez mais da onde vêm essas idealizações que te deixam fora do real. Você já sentiu que você se sente preso numa caixinha, como se você não pudesse ser você mesmo, e sim aquilo que os outros projetam em você, seja seu pai, sua mãe, o parceiro? E isso faz você se sentir assim muito sufocado, né? Exatamente preso nesta caixinha. Isso acontece porque a gente traz crenças limitantes e traz todas aquelas mensagens desde a infância do que nós somos. E nós não questionamos isso, nós acreditamos que aquilo é exatamente o que falaram. Falaram que você era uma estabanada. Então, daí você acredita que é. Então, possivelmente você já traz essa crença e vai deixando tudo cair pelo caminho, entendeu? Sem questionar por que falaram isso. Ou falaram, seu irmão é inteligente, você é esforçado. E daí fica, porque a criança fala, bom, se o outro é inteligente, eu não posso ser inteligente, eu sou esforçado. Então você fica sem acreditar no teu real potencial para fazer as coisas ou para fazer com que as coisas deem certo. E agora eu vou contar para vocês um pouco o que é visão limitada. A visão limitada, ela vem da percepção do outro, porque ele vai formatando conforme a experiência que ele tem. Se teve muita escassez na família da minha mãe e do meu pai, eles acreditaram que por mais que você se esforce, você não consegue as coisas que você está precisando. Então, aquilo já ficou, está vindo de geração para geração. Então, limita a minha forma de olhar. Crença limitante é limitar a forma de olhar. Então, o mundo é enorme, é como se eu visse o mundo só com aquilo que disseram para mim. Isso acaba prejudicando muito a minha evolução e a minha percepção sobre mim mesma. Como então nós absorvemos essas visões limitadas na nossa vida? É da forma que as pessoas nos enxergam e falam quem somos nós, da onde elas vêm, especialmente dos pais, dos avós, dos professores, dos amigos
e mais tarde dos parceiros, que acabam refletindo aquilo tudo que falavam de nós. E daí nós vamos acreditando mesmo que a gente é aquela pessoa dentro daquela caixinha fechada. Parece que a caixinha fechada escurece tudo, ela é tampada, ela não deixa que a gente veja nada mais amplo. E neste contexto, a gente então começa a fazer tudo para agradar. Eu acabo não podendo exercer minha essência, aquilo quem realmente eu sou, e eu começo a repetir e fazer aquilo que acham que eu sou para me sentir amada. Isso vem desde a nossa infância, né? E é aí que a gente chama, muitas vezes, a criança interior ferida. É aquela que não pode ser ela mesma. Que a criança, ela é feliz naturalmente, né? É uma felicidade sem causa. Mas se ela começa a ser cerceada de tudo e ser rotulada de tudo, ela começa a achar que para ela agradar e ser aceita, ser protegida e amada, ela tem que fazer tudo aquilo, né? E aí reside a maior parte dos traumas quando nós trabalhamos no consultório. E daí o risco maior disso é que você fica o tempo todo buscando aprovação de tudo e de todos. Outras vezes isso pode não vir na raiz da tua relação na infância com teus pais, mas também pode ser repetição de padrões, como eu já falei um pouco antes, a escassez, né? Eu já recebi aqui no consultório muitas pessoas fazendo constelação para entender que por mais que elas se esforcem, elas não conseguem dar certo. Normalmente aparecem destinos muito difíceis dos pais, dos avós, como se ela se sentisse mal, sentisse uma certa culpa, não se sentisse pertencendo se ela der certo. Então, a pessoa precisa identificar essas crenças vindas das histórias familiares, elas são bem mais ocultas, não aparentes. Elas vêm e a gente acredita que elas fazem parte de nós. E às vezes, mesmo identificando, ainda sinto culpa. Ai meu Deus, meu irmão não deu certo. Como é que eu posso dar certo se ele não deu? Parece uma bobagem, gente, mas impacta muito a evolução das pessoas, né? Essa e muitas outras crenças podem atrapalhar muito a sua vida. Então, como quebrar esse ciclo e me definir por mim mesma? Você primeiro tem que identificar que rótulos que foram colocados em você pelos seus pais e por todos, desde que você nasceu, identificar se isso realmente pertence a você ou não. E também se te traz algum benefício, não. Tem rótulos que te trazem algum benefício. Ah, é como você é esforçado. Tudo bem, por enquanto estiver pesado, cansando, não é legal. Mas, de repente, o esforço me fez chegar a muito lugar. Então, eu posso ficar com aquilo, mas de uma forma mais leve. Não como eu tenho que cumprir aquele papel. É sutil. Eu espero que vocês consigam perceber a diferença. E se fazer a pergunta, isso realmente é meu ou tem a ver com a visão do outro? A partir daí, você pode reconhecer suas reais capacidades. Quando é que você vai saber que você está na sua real capacidade? É quando você estiver conseguindo fluir com aquilo que você faz, mas de uma forma leve. E não aquela que se acorda de manhã e fala, ai, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer... Parece que dá uma ansiedade, uma coisa ruim. Quando vem essa sensação, essa é a cereja do bolo, hein? Quando vem essa sensação, essa ansiedade, é porque aquilo não é seu. Aquilo vem projetado de outras pessoas que disseram que você tinha de ser assim. Agora, quando você estiver fluindo com tudo o que você faz, acreditando que você tem essa potência dentro de você, isso é leve. Então, este é o sinal para você poder começar a identificar quando você está cumprindo o que os outros querem e quando você está fazendo aquilo que tem a ver com a sua essência. E aqui eu vou dar um pequeno exercício sistêmico para que você possa fazer ou começar a fazer esse movimento interno. Eu quero que você sente. Em primeiro lugar, se conecte com o seu corpo e faça isso através da respiração. Inspire, inspire, trazendo-se pro presente, pro aqui e agora, né? Sem tensão, sem julgamento, até que a sua cabeça possa se sentir esvaziada.
Identifique no seu corpo, ou identifique se vem alguma frase aí que são coisas que as pessoas disseram que você é, alguma crença que é muito forte para você. E veja como você sente isso no seu corpo. Quando você conseguir identificar, eu quero que você imagine aí na sua frente todas as pessoas relacionadas com essa crença e assim de uma forma muito respeitosa, humilde, você vai devolver para cada uma delas isso que elas acreditam que você é. Falei, eu agradeço o seu olhar, mas eu devolvo para você isso que você está me dando para que eu possa viver do meu jeito, tá? E peço que vocês me abençoem, que vocês me liberem dessa crença. Eu estou trazendo isso de uma forma mais rápida, mas vocês podem fazer sozinho quando perceberem que alguma coisa está amarrando vocês, alguma frase, algo que constantemente está na sua cabeça. Se você ainda não tem isso claro, comece com identificando essas crenças que te limitam. Uma dica muito poderosa para que você possa praticar também no seu dia a dia. Suponha que você tenha uma dificuldade com disciplina, tá? Nada acontece do dia para a noite. Então, comece a fortalecer no dia a dia pequenas ações que vão te ajudar a exercitar e chegar neste lugar que você quer. Busque experiências que validem quem você é. E você vai poder olhar para si mesmo e falar, nossa, hoje eu estou super orgulhosa de mim no espelho. E o último caminho e muito importante é você também aceitar o outro como é, né? Porque às vezes a gente vem com um monte de crenças e a gente também acaba projetando no outro quem ele é. Então deixar o outro livre para ser quem ele é muito importante. Agora, você não precisa se deixar definir por essa pessoa, entendeu? Então, essa liberdade que vai acontecendo nas relações, quando eu vou me validando, vou dando permissão para o outro ser quem ele é, vai trazendo consistência nas relações e muita leveza. A gente tem que perceber que o outro, ele só vai conseguir olhar em relação ao que ele tem como mapa de mundo, né? O universo dele é de um jeito, o seu pode ser de uma outra forma. E como é difícil nas relações, às vezes, a gente conseguir respeitar o outro nesse aspecto. Você não precisa o tempo todo convencer o outro do contrário, e sim respeitar. Ele tem o caminho e o movimento dele. Quando você fizer isso, automaticamente ele vai fazer o mesmo com você. Então, aqui, para concluir, eu não posso me deixar definir pelo que o outro pensa. E o caminho para isso, o primeiro é identificação. Identificar o que eu acredito que eu sou e se aquilo é meu ou é do outro. E poder devolver para o outro o que é dele e daí exercitar na minha vida a minha potência, aquilo que eu sou capaz, porque daí eu vou me sentir muito bem e dar liberdade para o outro ser quem ele é, para que as relações fiquem mais leves. Você já passou por isso em suas relações? Como foi a experiência? Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e me siga, porque eu tenho muitos outros conteúdos de autoconhecimento e constelação familiar aqui no meu canal.